Bom dia, irmãos! Estamos aqui novamente para mais um Desperta Colonial. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá, sou seminarista da Igreja Batista em Jardim Colonial. Certa vez, um professor meu estava compartilhando no seminário algo que aconteceu com ele. Ele é missionário da Bolívia e ele trabalha nos presídios. E ele estava discipulando um preso que estava lá na Bolívia. E aí ele foi discipulando, viu que aquele homem estava crescendo com a palavra de Deus, estava tendo compromissos com a palavra de Deus, e chegou o momento em que ele iria batizar esse rapaz. Mas ele nunca perguntou para esse rapaz qual foi o crime que ele cometeu para estar preso naquele lugar. Mas no dia do seu batismo, ele resolveu perguntar para ele qual foi o crime que ele havia cometido. E o crime que ele mencionou que cometeu foi o estupro. Imediatamente esse meu professor mencionou que ele ficou revoltado, ele ficou com raiva daquele rapaz, ele até não queria batizar ele, porque ele ficou pensando quais foram os atos cruéis que aquele rapaz cometeu com as mulheres. Ele se lembrou da sua esposa, lembrou das suas filhas, e ali ele ficou com muita raiva. Mas ao mesmo tempo, depois de algumas horas ali meditando e pensando, Deus confrontou o coração desse meu professor, que o fez lembrar de quem ele era, de onde Deus o havia tirado. E ele começou a pensar como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso, e que assim como ele que cometeu talvez esse pecado, essa atrocidade, ele também tem tantos outros pecados que ele comete, se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcançando tanto aquele rapaz que estava na prisão quanto ele. Então ali ele pôde desfrutar e relembrar que ele também comete pecados, e se não fosse a graça do Senhor na vida deles, quem ele seria? E aquele meu professor comentando, eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre as coisas que também eu tenho passado, as coisas que eu tenho cometido, que eu tenho, os pecados que eu tenho enfrentado, ele tem que lidar. Então eu comecei a pensar que o evangelho também, ele não é só para aquelas pessoas no primeiro encontro, para você poder entender o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Assim como nós já mencionamos aqui, o evangelho, ele é sim o anúncio das boas novas, mas muito mais do que isso, é uma pessoa. O evangelho se trata de Jesus. E esse evangelho, ele também é para as pessoas salvas, também é para nós que somos cristãos. Às vezes a gente pensa que o evangelho, ele só é para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então hoje o que eu queria meditar com os irmãos em cima exatamente do que o evangelho, ele é para as pessoas salvas também. A questão é que muitas vezes nós não sabemos lidar com a posição do pecado. E é exatamente disso que eu quero lidar com os irmãos hoje, sobre 3 posições do pecado que nós encontramos quando Paulo vai falar as cartas de Romanos. Então, abra comigo sua Bíblia, no capítulo 1 de Romanos, vou dar a sequência da leitura nos textos que nós já vimos, vou ler do versículo 26 ao versículo 32. Diz assim: Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, como contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém?
Nós já vimos que ao danificarmos o nosso relacionamento na vertical com Deus, nós também, consequentemente, danificamos os nossos relacionamentos na horizontal, nós para com o próximo. Quando nós criamos esses ídolos no nosso coração, que nós queremos adorar a criatura ao invés do Criador, nós queremos ali ter esses ídolos, mantê-los, melhorá-los, isso independente se vai trazer destruição para nós ou não. Nós nos preocupamos muito com as consequências daquilo. No final do versículo 27, Paulo vai mencionar que Deus entregou a cada um aos seus próprios desejos para que recebessem essa consequência do erro e aprendesse com isso, que essa consequência trouxesse arrependimento. É exatamente disso que em Gálatas, do capítulo 6, do versículo 7 e 8, vai mencionar sobre a lei da semeadura. Mas quando nós nos deparamos com esses pecados, nós começamos a classificar eles. Nós mencionamos aqui no início dos versículos o pecado referente à imoralidade sexual e depois Paulo vai trazer outras listagens de pecados. Mas nós temos essa facilidade para poder classificar cada pecado. Nós classificamos em pecadinho, em pecadão. É claro que cada um tem a sua consequência e talvez uma consequência seja mais marcada do que outra, mas nós começamos a medir o pecado, porque nós pegamos a nossa régua e começamos a classificar que aquele pecado talvez não seja tão ofensivo para mim ou diante das pessoas pelo fato de eu começar a avaliar. Esse é um grande problema, porque a gente pega realmente a nossa régua e começa a fazer avaliações. Quando, na verdade, se existe uma régua, essa régua é do próprio Deus. O pecado é uma ofensa diante de Deus, que é santo. Então, seja um pecado pequeno ou um pecado com consequências grandes, eles são uma afronta para Deus. Será que nós temos, então, classificado pecados em pecadinhos ou pecadão? Será que nós, quando precisamos lidar com um pecado, nós achamos ele completamente abomináveis? E quando lida com pecados, por exemplo, com adultério ou qualquer outro de imoralidade sexual, nós realmente classificamos eles como abominações? Mas quando existem pecados que talvez a gente considera um pouco mais inofensivo, que é o orgulho, ou talvez uma mentira pequena, não sei, qualquer outra pecado que talvez não envolva mais pessoas, não seja tão destrutivo para a família, não sei, porque as consequências são menores, nós então não achamos esses pecados tão abomináveis, nós achamos esses pecados talvez um pouco inofensivos. Será que nós temos realmente classificado esses pecados? Essa é a primeira posição. Será que nós temos classificado os pecados em pecadinhos e pecadões em pecadões e nos esquecendo de que todos eles são afrontas contra o nosso Deus? Nós só vamos entender o Evangelho quando nós nos trazemos esse Evangelho para nós mesmos. Quando nós aplicarmos o Evangelho em nós, olharmos para nós, pelos nossos pecados e reconhecermos que nós não somos nada diante de Deus, se não fosse o Evangelho de Deus. Pegar esses pecados e não só não classificá-los, mas olhá-los para Deus e vermos o quanto Ele é santo e que nós precisamos reverenciar a esse Deus, aplicar esse Cristo, o Evangelho em minha vida e reconhecer que eu sou pecador. E para isso, Paulo, ele vai nos dar essa outra posição do pecado, que é a listagem desse pecado. Essa listagem que a gente já leu, que se encontra dentro dos blocos 28 ao 32, especificamente no versículo 29, no 30 e no 31. Nós vemos que nós somos inseridos nesse grupo. É claro que aqui está trazendo uma lista bem ampla, né, de vários pecados, mas cabe a cada um de nós avaliar os nossos corações e identificar qual é o pecado que tem que eu tenho lidado, que eu tenho enfrentado, que está dentro do meu coração. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para cada versículo que tem aqui uma lista de pecados. Do 29, por exemplo, a desordem econômica. Quando a gente lida, por exemplo, com a cobiça, e aí nós mencionamos, não, cobiça eu não lido porque a cobiça é algo que sempre vai querer cobiçar algo valioso e herdar, e não é o meu caso.
Mas será que realmente eu tenho tido uma organização financeira daquilo que eu recebo? Ou será que eu sempre estou perto de ficar no vermelho nas contas? Será que eu lido com o empréstimo como algo que é meu? Eu trabalhei com uma menina, uma jovem, que aquele limite da conta corrente ela considerava como se fosse dela. Ela se esquecia que aquele valor ela não era dela, era do banco. Então ela sempre ficava com a conta em vermelho. Será que nós realmente temos gastado mais do que nós recebemos? Será que nós temos feito dívidas desnecessárias porque a gente sempre almeja querer ter algo mais? Quando na verdade o nosso salário ele é menor do que aquilo que nós temos gastado, é algo que a gente precisa realmente avaliar dentro das nossas contas, das nossas finanças. No versículo 30 há uma menção sobre a destruição familiar. Sim, né? Essa destruição familiar. Ele vai mencionar sobre a desobediência aos pais. Será que eu realmente respeito meu pai e minha mãe como autoridade da minha casa? Eu tenho realmente, como o mandamento do Senhor me ordena de honrar meu pai e minha mãe? Será que eu tenho sido desobediente aos meus pais? E, inclusive, nesse mandamento não está mencionando que quando nós casamos, nós deixamos de honrar os nossos pais. Assim, quando nós casamos, nós devemos honrar os nossos pais, porque eles continuam sendo pai. É claro que não estamos mencionando sobre a interferência em família, porque agora tem um outro lar, não é essa a questão, mas será que nós temos dado honra aos nossos pais, mesmo casados? Então, crianças, jovens, adolescentes, nós temos obedecido aos nossos pais? Lembre-se que os nossos pais, eles são a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Inclusive, se somos desobedientes aos nossos pais, nós estamos sendo desobedientes ao próprio Deus. E no versículo 31 vai mencionar sobre a destruição de relacionamentos, a fofoca. Será que a gente tem achado a fofoca e convivendo com pessoas sem que isso nos preocupe? Será que nós temos participado de fofocas? Será que como líder a gente tem conversado com pessoas para poder saber de algumas outras situações que têm acontecido? Ou como pessoas a gente tem compartilhado pedidos de oração, mas na verdade a gente está querendo falar situações que têm acontecido na vida da pessoa? Eu me lembro que no seminário, assim, quando eu entrei, tinha uma menina responsável pelo quarto e a gente conversando sobre avaliações e ela me disse sobre a fofoca. Ela mencionou que a fofoca é algo que atrai as pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é algo atrativo. É talvez um ponto em comum entre algum grupo de pessoas ou nos aproxima de pessoas para a gente poder comentar sobre algo. Nos faz parte, nos torna participantes de um grupo. A gente precisa tomar cuidado com a fofoca, porque ela é muito sutil e ela tem destruído relacionamentos. É algo que a gente precisa realmente avaliar dentro do nosso próprio coração. Será que eu tenho feito fofoca? Eu tenho permitido que a fofoca fique no meu meio e eu não tenho lidado contra isso? Nós precisamos identificar quais são as nossas dificuldades, quais são os ídolos do nosso coração, confessá-los para Deus, para que haja dele renovo em nossos corações e na nossa vida. E assim a gente lida com a terceira posição do pecado, que está especificamente com um pronome no versículo 32. Paulo aqui ele está falando com os judeus, mencionando sobre o povo gentil. Quando ele vai falar eles, ele está querendo dizer do povo gentil. O que a gente precisa saber e lembrar é que os judeus, eles eram completamente rigorosos com a lei. Eles seguiam a lei, eles eram bem certinhos com a lei. Quando Paulo, então, está mencionando essa listagem de pecados, e quando ele menciona eles na terceira pessoa, ele está falando dos gentios, é bem possível que alguns dos judeus podem ter pensado assim, Paulo, eu realmente acredito que quem faz esses pecados, quem comete esses pecados, merecem a ira de Deus. Mas eu não sou assim, eu não ajo assim. Ou talvez eles tenham realmente pensado, essas pessoas que realmente cometem esses pecados merecem realmente a ira do Senhor. Quando na verdade não olham para eles. Nos próximos versículos, no capítulo 2 em diante,
Paulo, ele vai falar que todos nós pecamos, que todos nós somos sujeitos ao erro, né? Independente se é judeu, se é gentil, quem seja, se não fosse a graça do Senhor. E é nisso que Paulo está querendo, ele está querendo acabar com o orgulho, com a autojustiça. Será que nós temos tido essa autojustiça de olharmos para o outro e falar assim, não, eu realmente não peco desse jeito, não, eu não tenho problemas com isso, eu sou talvez melhor, ou meu pecado ele é pequeno. Tá vendo como a gente lida com todas essas situações do pecado? Talvez a gente classifique o pecado pequeno, ou a gente não identifica o nosso pecado, e aí a gente começa a julgar uns aos outros pelos pecados que os outros têm cometido. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça dessas pessoas, mas como será que eu tenho lidado com isso? Será que eu tenho tido misericórdia com meu irmão que talvez esteja passando por alguma situação muito difícil que ele mesmo não consegue sair, por pecados que ele não consegue enfrentar sozinho? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho ajudado ele nessa caminhada que não é fácil? Simplesmente porque o pecado que aquela pessoa lida talvez seja fácil para nós lidarmos? Nós precisamos ter um olhar de misericórdia, lembrarmos que Jesus, e é por meio de Jesus que nós estamos aqui, se não fosse a graça e a misericórdia dele que um dia nos alcançou. Precisamos saber que nós também temos a capacidade de pecar igual pela nossa própria natureza pecaminosa se não fosse Cristo em nós. Então é por isso que no início eu mencionei, o Evangelho, ele também é para nós, salvos, cristãos, porque o Evangelho é Jesus. Nós precisamos viver Jesus todos os dias da nossa vida. Não simplesmente para uma mudança de um propósito no início da nossa vida cristã, mas diariamente, renunciando a nós mesmos, reconhecendo os nossos pecados, olhando para Cristo e pedindo para que Ele nos ajude. E não olhar o outro com julgamento, mas olhar com o outro com amor e com misericórdia. Não há pecado que não seja uma afronta contra Deus. Todos nós somos pecadores, se não fosse a graça que um dia nos alcançou. Precisamos avaliar os nossos corações, identificar quais são esses nossos pecados e olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Entenda que o Evangelho é para nós salvos também, pois ele nos faz lembrar de onde nós viemos, de onde Jesus nos tirou, e que esse Jesus, ele habita em nós, e ele é possível para todos nós. Avalie teu coração hoje. Como será que você tem lidado com os pecados do outro, os pecados na sua vida? Coloque eles diante de Deus. Peça para Deus reconhecer aquilo que está dentro do seu coração, que não é Jesus. E lembre-se que um dia Jesus te alcançou. Ele restaurou sua vida e Ele faz novas todas as coisas. Não se esqueça de olhar para o próximo com misericórdia. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana.